Saudações cristocêntricas, meu nome é Caleb Vargas, você está no Crentinho Básico, esse canal de crentes que não surpreende ninguém com sua teologia, mas a gente gosta de Apocalipse, já falei isso em alguns vídeos, tá? E hoje eu quero fazer um vídeo um pouquinho diferente, tá? Minha esposa até reclamou que eu tô balançando a câmera quando eu me apoio na mesa, então eu vou tentar não me apoiar na mesa, tá? Um pouco diferente, o que eu vou fazer? Eu vou trazer aqui o esboço em slides da pregação de ontem, tá? Nós estamos já... Ontem foi a quinta semana em que nós estamos pegando as igrejas, individualmente as 7 igrejas de Apocalipse 2 e 3. Tá? Então, no primeiro culto, nós fizemos um apanhado do primeiro capítulo, Apocalipse 1, para contextualizar a figura de linguagens, para contextualizar as alegorias, quem é quem escreveu, quem está falando, para quem está falando. E daí, a partir dali, nós começamos pegando igrejas individuais. E domingo passado foi a igreja de Sardes, iniciando o capítulo 3. Então o que acontece? Vamos fazer da quinta igreja, por quê? Porque eu vou testar esse formato. Se vocês disserem, Caleb, gostei, faz das outras 4, das 4 anteriores, Éfeso, Esmirna, Pérgamo e Tiatira, faz que a gente vai vir aqui assistir, vamos assistir até o final, curtir, comentar, compartilhar. Daí eu venho, mas vamos fazer o teste aqui com a quinta igreja, que é a igreja de Sardes, tá? Então vamos lá para a leitura rápida. Yeah. Yeah. Capítulo 1, verso 1, estamos na NVI. Ao anjo da igreja em Sardes, escreva: estas são as palavras daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as suas obras, você tem fama de estar vivo, mas está morto. Então, aqui é um ponto importante, tá? Mas vamos seguir. 2. Esteja atento, fortaleça o que resta e que estava para morrer, pois não achei as suas obras perfeitas aos olhos do meu Deus. Lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu, obedeça e arrependa-se, mas se você não estiver atento, virei como um ladrão e você não saberá a que horas virei contra você. No entanto, você tem aí em Sardes uns poucos que não contaminaram as suas vestes. Eles andarão comigo vestidos de branco, pois são dignos. O vencedor será igualmente vestido de branco. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante do meu Pai e dos seus anjos. Aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Então, só para você que não está habituado com o cenário dos primeiros capítulos ali de Apocalipse, tá? A igreja de Éfeso é uma igreja extremamente teológica. Era uma igreja que Jesus vem e elogia, ó. Vocês combatem falsos apóstolos, vocês são agarrados à escritura, vocês... é uma igreja teológica, pensa numa igreja presbiteriana, assim, extremamente rígida naqueles moldes de Bereia, assim, de vamos avaliar na palavra, vamos conferir se a palavra é assim mesmo, tá? Só que era uma igreja que já não era apaixonada por Jesus. Jesus fala: conheço as tuas obras, sei que vocês combatem as falsas profecias, eu sei que vocês combatem os que se dizem apóstolos e não são, mas tenho contra ti, porém, que não guardou o primeiro amor. Então Jesus pega e chama a igreja de Éfeso a voltar a praticar as obras do primeiro amor, tá? A segunda igreja, que é Esmirna. Caso você não saiba, esses nomes são cidades, tá? Já vou te mostrar onde são. Esmirna era uma igreja obediente, irrepreensível, e justamente por ser perfeita, ela era uma igreja perfeita, Jesus não teve nada negativo para pontuar sobre Esmirna. E o ponto é que eles eram tão bons que foram dignos de sofrer por Cristo. Eles eram tão bons, eles eram tão irrepreensíveis que o mundo os odiou. E Jesus vem e traz um alerta: vocês sofrerão perseguição, serão presos por 10 dias e quem for fiel até a morte receberá a coroa da vida. Então é uma igreja que sinaliza o fato de que se o mundo não te persegue é porque você não é um cristão decente, tá? Se o mundo à tua volta não te detesta por quem tu é, como evangélico, como cristão, como cópia de Cristo, como diz o Douglas Gonçalves, se o mundo não te olha com olhos diferentes é porque talvez você não seja diferente. A terceira igreja, Pérgamo, a igreja que prevaleceu mesmo estando num lugar onde Jesus disse que era o trono de Satanás. E por que Jesus falou, apesar de estarem no lugar onde Satanás habita? Por que ele usou essa terminologia? Porque lá existiam 2 centros
religiosos muito fortes, tá? Um de culto a Zeus, que era um deus grego, daquela cultura românica, tá? E ao próprio imperador. Então existia esse culto ao imperador. E nessa época em que João estava escrevendo, provavelmente no ano 96, 97, 98 depois de Cristo, tá? Final do primeiro século, Domiciano, que era o imperador da época, ele instituiu o culto ao imperador. E quem não se curvasse diante do imperador e cultuasse a ele, sofreria represálias, muito parecido com o que Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel sofreram lá na Babilônia com Nabucodonosor, tá? E o que acontece? Nesse contexto aqui, Pérgamo, apesar de estar neste lugar onde era o centro da adoração a Zeus, em que envolvia todo tipo de sacrifícios e imoralidades, ainda tinha o culto ao imperador. E eles permaneciam firmes na fé, no que ouviram no começo. Muito bom, só que tinha um porém. Eles permitiram que Nicolaitas, que era uma seita oriunda de um dos primeiros 7 diáconos, que era Nicolau, tá? Essa seita, assim como os de Balaão, os que seguiam Balaão, falso profeta, introduziram imoralidade sexual e idolatria dentro da igreja. Então esse era o problema na igreja de Pérgamo. Eles permaneciam firmes na fé, mesmo estando num lugar totalmente idólatra e depravado, onde a perseguição existia por meio da perseguição aos que não adoravam ao imperador. Mesmo assim, eles eram vistos como justos diante de Deus, só que tinha um porém. Eles permitiram que a imoralidade e a idolatria se infiltrasse no meio deles por meio dos Nicolaitas, tá? Vocês vão ver muito Nicolaitas, o termo Nicolaitas nas cartas apostólicas, nas cartas católicas e no Apocalipse, tá? Inclusive Jesus fala que odeia os Nicolaitas. Isso, na verdade, é até um ponto ok da igreja de Éfeso. Ele fala, porém vocês odeiam os Nicolaitas tanto quanto eu. Então, é um ponto favorável, odiar os Nicolaitas, tá? E Balaão, o falso profeta. Tiatira, muito parecido, é uma igreja que crescia em obras e amor. Na verdade, ela é o espelho oposto do que é Éfeso. Éfeso é uma igreja que fazia muito bem o seu trabalho teológico e de apologética, que é a defesa do evangelho, só que eles não amavam Cristo como no começo, eles não praticavam as obras de amor do começo. Já Tiatira é uma igreja que Jesus elogia porque ele fala assim, conheço as tuas obras e sei que fazes mais agora do que no começo. Então é uma igreja que cresceu na sua demonstração de amor, só que tem um problema. Eles permitiram que Jezabel se infiltrasse no meio deles. E Jezabel, o texto ainda fala assim, esta mulher que se diz profetiza. Há uma diferença entre a Jezabel e o Balaão, porque Balaão de fato era um falso profeta, só que ele ouvia Deus, ele via anjo, ele profetizou a respeito do nascimento de Jesus 1000 e poucos anos antes de Jesus nascer, ele via anjo, a mula falou com ele, então ele era realmente um profeta, só que o texto diz que ele amou o salário da iniquidade, ele amou o salário da iniquidade. Então a diferença de Balaão e Jezabel, ele era de fato um profeta, só que se corrompeu, e Jezabel é uma mulher que se diz profetiza, é o charlatão padrão, tá? E ambos, assim Jezabel, assim como Balaão e os Nicolaitas, introduziram os sacrifícios sexuais, a imoralidade e a questão de comer alimentos oferecidos a ídolos. Isso sinaliza que os homens daquela igreja estavam se sentando na mesa das festas cultuais da religião da época, tá? A Tiatira é a 4ª igreja, não é a 3ª, tá? Eu coloquei aqui o 3, mas é a 4ª igreja. Então, só para vocês se situarem, tá bom? Aqui é onde João estava, Patmos. Era uma prisão, uma ilha-prisão, assim como Alcatraz, tá? E olha que interessante, né? A ordem em que as cartas foram escritas, a ordem em que os textos foram apresentados na carta de João, sinalizam que houve um cuidado com relação à logística. Porque imagina assim, Patmos é aqui. João enviou um mensageiro com a carta para Éfeso, primeira igreja. Inclusive Paulo, Tito e o próprio João pastorearam essa igreja, tá? Então ele envia a primeira carta para Éfeso. Aqui a carta foi lida publicamente dentro da comunidade. Os escribas da época, eles copiaram, fizeram transcrições dessa carta para que Éfeso tivesse uma cópia deles, e o original migrou para Esmirna, a segunda igreja, tá? Então, aqui mesma coisa, a carta é lida publicamente, é feita uma cópia, enviada para Pérgamo. Então, essa rota aqui,
foi cuidadosamente planejada. A ordem em que as igrejas foram citadas é a ordem mais estratégica de forma na questão logística de leitura, cópia e reenvio dessa carta, tá? Então, nós passamos por Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira e agora estamos em Sardes, tá? Para você que não sabe, essa ponta aqui, vai dizer que não parece um gatinho aqui, ó. Parece um gato todo espigado, né? Um pelo espigado, parece um gato, mas não é. Tá? Então, essa ponta aqui, ó, é onde hoje é a Turquia, tá? Aqui é onde hoje é a Turquia. Se descesse para esse lado aqui, ó, onde a seta tá balançando aqui desse lado, se descesse mais para cá, ia dar a volta no mar e cair em Israel, tá? Então, bora. Sardes foi uma cidade muito rica, tá? Atribui-se, na verdade, a Sardes o início daquela cultura de cunhar moedas de prata e ouro, tá? Então começou lá, era uma cidade que foi, por um tempo, muito rica, ela era referência de uma cidade muito rica. Então vamos lá, verso a verso, para a gente poder fazer a elucidação completa, tá? Ao anjo da igreja em Sardes, escreva: estas são as palavras daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Na linguagem do Apocalipse já foi explicado que as 7 estrelas se refere a 7 igrejas. Então Jesus, quem diz, essas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão. É Jesus, ele tem o poder sobre as igrejas. Ele é quem domina as igrejas. A igreja está sob controle da mão dele, tá? Só que os 7 espíritos têm 2 possíveis interpretações, tá? Como eu não quero bater o martelo sobre nenhuma nem a outra, porque eu não me decidi ainda, e as 2 são muito plausíveis, eu vou apresentar as 2 aqui para vocês. Então, uma das opções a gente encontra aqui em Isaías 11, do 1 ao 3, tá? Mas só do 1 ao 2 é o mais essencial, tá? Ó, porque brotará um rebento, que é um rebento, no caso é um broto, tá? Brotará um broto, mais ou menos isso. Brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de inteligência, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. E deleitar-se-á no temor do Senhor, e não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos. Então, o texto pode estar fazendo uma referência a esta citação de Isaías, porque aqui no hebraico aparece muito nítido. Algumas traduções bíblicas, algumas versões bíblicas do português coloca o Espírito do Senhor, 2 pontos, que é o Espírito de sabedoria e tudo mais, porque daí fica 6, não fica 7. Só que no hebraico não existe ponto, nem vírgula, nem 2 pontos, nem interrogação, não existe nada, tá? Então, no hebraico aparece nitidamente Espírito do Senhor, Espírito de sabedoria, Espírito de inteligência, Espírito de conselho, Espírito de fortaleza. Então, pode estar se referindo a isso, porque isso aqui abrange o Espírito do Senhor num todo, tá? Mas também pode estar se referindo à leitura simbólica do número 7. O número 7, ele simboliza plenitude, perfeição. Então, os 7 Espíritos de Deus poderia estar se referindo à plenitude do poder de Deus, à plenitude do saber, do conhecimento, do agir, do mover de Deus, tá? Então, Jesus estava se apresentando como um cara que controla as igrejas e que tem a plenitude de Deus dentro de si. Pode ser também uma ótima leitura. Você pode escolher aí qual lado você prefere absorver. Então vamos ler o verso 1 de novo aqui, tá? Ao anjo da igreja em Sardes escreva: estas são as palavras daquele que tem os 7 Espíritos de Deus, se referindo, como eu disse, a essa plenitude ou aquelas 7 características lá do Espírito de Deus, e as 7 estrelas na mão, tem poder sobre as igrejas. Conheço as suas obras. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. Cara, isso aqui é pesado. Isso aqui é pesado. Você como cristão, imagina Jesus olhar para ti e dizer: você parece que tá vivo. Todo mundo acha que tu tá vivo. Todo mundo acha que tu tá, ó, por cima da carne seca, tá ok. Mas eu sei que tu tá morto. Imagina, tá? Então, era uma congregação que parecia muito saudável. Porque imagina, diferente das demais igrejas, tirando Esmirna, que é uma igreja irrepreensível, sofreu perseguição, é uma igreja que não tinha a presença dos nicolaítas,
que não tinha presença da imoralidade de Balaão, nem de Jezabel, e também não tinha parte da idolatria. Percebe? Mas mesmo assim estava morta. É uma igreja que quem olhasse de fora, quem chegasse num culto e olhasse aquela igreja ia dizer, cara, essa igreja aqui tá maravilhosa, vou congregar aqui. Vou pedir transferência para o meu pastor, vou pedir uma carta lá de recomendação do meu pastor, vou migrar para cá, vou congregar aqui com eles porque é uma igreja muito saudável. Olha que igreja viva. Mas não é verdade. Então, mas como que é possível algo assim, tá? Quero que vocês vejam essa citação aqui de Mateus, tá? De Jesus falando. Hipócritas, aqui ele estava falando com os chefes dos sacerdotes, com os mestres da lei, tá? Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo, este povo honra-me com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então, primeira parte, é um grupo em que tu chega e tu vê eles honrando a Deus. Os lábios deles, o que eles estão falando, está honrando a Deus. Então, publicamente, o testemunho que eles dão é de uma igreja que honra a Deus, tá? Eu tô usando aqui, eu sei que não é igreja, eu sei que aqui tá falando dos sacerdotes do judaísmo, mas é o mesmo contexto, tá? Então, com os lábios eles honravam a Deus, mas o seu coração está longe de mim. Então, Deus não julga com a visão dos seus olhos, nem com a audição dos seus ouvidos. Ele julga com o que ele conhece do coração da pessoa, com intenção. Ele não julga nem por aparência e nem por boatos. Ele julga porque ele conhece a intenção, tá? Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. Algumas versões falam, sua adoração é inútil, porque pregam doutrinas humanas como se fossem ordens minhas. Cara, isso aqui é punk, tá? É punk. Imagina a tua adoração ser inútil. Deus gosta de ser adorado, gente. Deus gosta de ser adorado. Para tu ter uma ideia, quando tu vai ler Efésios 1, ele nos elegeu, ele nos escolheu, ele nos salvou, nos predestinou à salvação para quê? Para louvor da sua glória. Ele ama ser adorado. Ele ama ser glorificado. E a adoração deste povo era inútil, tá? Então, dá para entender o contexto de como possivelmente, provavelmente, bem provavelmente, estava a situação da vida dessa igreja de Sardes, tá? Então, basicamente, a hipocrisia, ela é quando a pessoa vive uma vida fingida, tá? Ela vive uma vida fingida. As pessoas olham para ele, tipo assim, eu tô aqui falando de moralidade cristã, tô falando de ética cristã, eu tô falando sobre uma vida cristã saudável, todos os dias eu apareço aqui, quase todos os dias eu apareço aqui e trago uma palavra de incentivo ao cristianismo e daí eu desligo as câmeras e bato na minha esposa. Mais ou menos isso, hipocrisia. Ou eu fecho a tela aqui e tomo um pileque de cachaça e cheiro aquele negócio lá branco. Imagina. Isso é uma vida hipócrita. Ou eu não tenho uma vida com Deus, não tenho uma vida devocional, ou eu não sou uma pessoa que realmente crê em Cristo, eu finjo ser uma pessoa que crê em Cristo. Isso é uma vida hipócrita, é uma vida que por alguma razão, seja porque eu quero benefício próprio, ou porque eu quero aceitação social, ou porque eu quero poder, ou porque eu quero algum benefício, eu finjo ser alguém que eu não sou, eu finjo viver uma prática que eu não sou. E o pior, eu comunico que estou vivendo algo que não estou. Então eu cobro de pessoas uma santidade que eu não apresento, eu cobro de pessoas uma devoção que eu não apresento. Isso caracteriza uma vida hipócrita, tá? Então, quem chegasse na congregação provavelmente veria uma igreja cantando louvores, gritando o nome de Jesus, yes, Jesus, sabe? Mais ou menos assim, uma igreja que exalta a Deus, que honra o nome de Deus com os lábios, assim como aqueles fariseus honravam a Deus com os lábios. Esse povo honra com os lábios, mas seu coração está longe. Vão ao culto, pensa numa igreja que vai ao culto, igreja cheia, 5.000 pessoas no culto, top, telão, refletor, faziam caridade, dizimavam, ofertavam, evangelizavam, vestiam camisa. Botei aqui para pregação ontem como um elemento cômico, né? Mas imagina aquela galera com moletom, Jesus saves, bro, Jesus loves you, tipo isso. Mas na verdade é uma igreja morta, tá? Então, final do verso 1 traz essa informação. Você tem fama de estar vivo, mas está morto, tá? Olha só essa outra citação de Isaías, tá? Parem de trazer ofertas inúteis. Essas ofertas aqui está se referindo a holocaustos, sacrifícios, coisa que agradava muito a Deus na época. Ele criou o tabernáculo, mandou construir o templo, tudo com a intenção dos holocaustos serem feitos lá.
Os holocaustos agradavam ao Senhor. A gordura dos carneiros era como aroma suave nas narinas do Senhor. Quando era queimada a gordura do sacrifício, Deus se agradava, tá? Só que aqui, ó, parem de trazer ofertas inúteis. O incenso de vocês é repugnante para mim. Incenso, gente, representa orações, tá? Incensos representa oração. No Apocalipse tem incenso sendo queimado diante de Deus. O anjo está segurando um negocinho, uma pira com incenso sendo queimado. Ele fala que são as orações dos santos. Então, o incenso de vocês é repugnante para mim. Luas novas, sábados e reuniões, são as festas fixas deles, né? Não consigo suportar as suas assembleias cheias de iniquidade. Assembleia é a reunião do grupo. Imagine um lugar onde os crentes se reúnem, eles ofertam ao Senhor, eles vivem uma vida devota a Deus, eles estão com oração em dia, estão todos orando em grupo, tudo que poderia ser agradável a Deus, mas ele não suporta essa reunião, tá? Porque são cheias de iniquidade. Suas festas de lua nova e suas festas fixas, eu as odeio. Traduzindo, a escola dominical de vocês, os cultos de domingo, a reunião de quarta-feira, eu as odeio. Tornaram-se um fardo para mim. Não a suporto mais. Imagina Deus dizendo que isso se tornou um fardo para ele. Ele não a suporta mais, tá? Então, a questão de tem fama de estar viva, mas está morta, tá? Isso faz muito sentido contextual da cultura da época e da situação geopolítica da época, tá? Porque Sardes foi uma cidade muito rica, foi uma cidade muito famosa, muito glamurosa. E o que acontece? No ano 17 depois de Cristo, teve um terremoto que dizimou a cidade. Pela terceira vez a cidade foi destruída, tá? Eu já vou mostrar quais foram as duas primeiras vezes. Mas pela terceira vez a cidade foi destruída. E a partir daqui, quando ela foi reconstruída, ela virou uma cidade que tinha a fama do passado. Imagina que um terremoto destrói São Paulo e antes de reconstruírem São Paulo, todas as empresas saem de São Paulo, todos os magnatas saem de São Paulo, todas as famílias ricas saem de São Paulo e não existe mais vida comercial em São Paulo. Mas a cidade foi reconstruída e ela tá linda, mas ela só tem a fama de ser São Paulo. Ela já não é mais a mesma São Paulo de antes. Então era mais ou menos isso, tá? Esteja atento. O verso 2 começa com esse imperativo. Esteja atento. Presta atenção. Por que ele fala isso? Imagina o seguinte. Sardes ficava no topo de uma montanha e era uma cidade fortificada. Ela tinha um muro, tá? E ela foi invadida 2 vezes, tá? Ela foi invadida em 546 e 180 e alguma coisa. Eu não vou conseguir ver porque minha telinha... Eu tenho uma telinha aqui, caso você não está vendo, bem onde eu estou botando a seta, tem um quadrinho para eu ver minha tela. E tá bem na frente da data. Será que eu consigo ver aqui? Acho que eu não vou conseguir ver. Não vou conseguir ver. Ah, infelizmente. Azar, tá? Mas vocês estão vendo essa data aqui, ó. Foram 2 invasões, tá? Numa dessas invasões, eles estavam sitiados, foram 7 dias de sítio. Caso você não saiba o que é sítio, eles foram cercados pelos inimigos por 7 dias. E num estado de sítio, não entra e nem sai nada da cidade. Não entra água, não entra comida, não entra mantimento, não entra nem sai mensageiro, não existe nada. Ajuda médica, não entra nada. Só que era uma cidade que estava tão confiante nas suas muralhas que os sentinelas e os soldados, em vez de ficarem apostos, porque, estamos em estado de sítio, o inimigo está nos nossos portões, vamos ficar vigiando. Não, fica tranquilo. Nossa cidade é impossível de invadir. Lembra de Troia? Troia nunca foi invadida, fica tranquilo, relaxa. Foi mais ou menos isso. E o que acontece? Os soldados dormiram. Os soldados foram dormir. E nesse meio tempo, por estarem desatentos, tão confiantes em si mesmos, os inimigos escavaram um buraco na muralha, invadiram e dominaram Sardes. Tá bom? Então, esse esteja atento é um sinal, um alerta para que quem esteja ali lembre-se dos erros do passado. Presta atenção. Vocês já sofreram por não estarem atentos. Fiquem atentos, tá? Então, ficar atentos é uma mensagem que, por não ter sido ouvida antes, custou caro e vai custar muito mais caro agora. Entendeu? Então, outro ponto. Aqui eu escrevi errado, tá? O perigo da paz terrena e da falsa segurança. Nesta cidade, os cristãos eles eram vistos como gente muito sábia. Era meio que bonito. Era bonito ser cristão em Sardes nessa época.
tá? Era um povo socialmente aceito, era cult. Eu gosto de usar esse termo, era muito cult ser crente na época. E isso fez com que a igreja se descuidasse. E aqui no Brasil a gente já viu isso acontecendo, né? Vamos fazer o seguinte, vamos mundanizar a igreja, esteticamente mundanizar a igreja, para que os mundanos queiram vir, e quando eles estiverem aqui, eles ouvem o evangelho a conta-gotas e vamos gerar mudança na sociedade. Mas a gente sabe que não é isso que acontece. Quando você mundaniza a igreja para que o mundano queira estar na igreja, o mundano continua mundanizando a igreja, e a igreja está mundanizada, e é isso, tá? Então, se o mundano gosta do evangelho, é porque o evangelho que ele está vendo é um evangelho mundano, não é o evangelho de Cristo, tá? Então nós estamos bem no meio dessa era, onde a igreja se tornou um meio social aceito entre os mundanos como algo belo e honroso. Então o que acontece? A igreja de hoje é morna, a igreja de hoje é uma igreja mundana, é uma igreja onde fazem de tudo para que o mundano, para que o novo convertido não sinta falta do mundo. Quando eu estava no mundo eu gostava muito de ir em rave, então vamos fazer uma rave gospel. Quando eu era mundano eu gostava muito de beber, então vamos fazer drinks gospel. Quando eu era do mundo eu gostava muito de ir em show com telão e refletor, então vamos fazer um show com telão e refletor gospel. Eu gostava muito de crop, de roupa imoral, então vamos fazer roupas imorais gospel. Entendeu? Eu gostava muito de filosofia e coach, então vamos fazer um coach e um filósofo gospel. Basicamente isso, entendeu? Então virou grandes massageadores de ego e grandes válvulas de escape para o pecado. Em vez de combater o pecado e viver uma vida nova, eles querem trazer a vida mundana para dentro da igreja e botar um gospel no final, ou um profético no final. É dança profética, é foto profética, é gritaria profética, é matança profética, tipo isso, entendeu? Então, seguindo o texto, esteja atento, fortaleça o que resta e que estava para morrer, pois não achei as suas obras perfeitas diante de Deus, diante do meu Deus. Então, diferente do brasileiro que tem aquele lema, né? Antes feito que perfeito. Não. Com Jesus não é assim. Jesus quer obras perfeitas. E se não estiver perfeito, cara, presta atenção e corrige isso, tá? Então não pode ter comodismo. Vocês são o sal da terra, Mateus 5, 13 e 14, tá? Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Então, meu querido, se você não faz diferença no meio onde você está inserido, é sinal de que você não é diferente. Se você não faz diferença no meio dos mundanos que você convive, você não é diferente desses mundanos. Porque se você fosse diferente, você geraria mudança, você geraria pelo menos ruído, geraria incômodo, tá? Só que eu quero trazer uma observação interessante sobre esse texto, tá? O sal, olha só, se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? O sal é um elemento interessante, tá? Se tu pegar um montinho de sal, pega um potinho de sal, põe dentro de um saquinho, fecha bem e larga aqui em cima da mesa. Se tu voltar daqui 4.000 anos, o sal continua salgado. O sal não perde o sabor. Então Jesus errou aqui? Não, Jesus não errou, tá? Primeiro, ele pode estar se tratando da impossibilidade mesmo que algo impossível venha a acontecer. Talvez ele tenha usado o absurdo como uma forma de fazer as pessoas entenderem. Mas eu não creio que seja isso, tá? Olha só. Sabia que numa garrafa de 1 litro de Coca-Cola zero, eu vou trazer uma compreensão, uma parábola, tá? Jesus usava pescaria e pastoreio, eu vou usar Coca-Cola zero porque eu gosto. Numa garrafa de 1 litro de Coca-Cola zero tem 140 miligramas de sódio. Sabia disso? Sabia que se tu pegar 140 miligramas de sódio e colocar na língua, tu sente o salgado na língua? Tu sente o salgado. 140 miligramas é mais de 10%, é 14% de 1 grama. Um sachêzinho de sal, aqueles de restaurante. Então tu tá com 14% daquele sachêzinho na ponta da língua. Tu sente, não é? Mas por que na Coca-Cola tu não sente o sódio? Por que na Coca-Cola tu não sente o sal? Porque tá diluído. Tem um monte de outras coisas misturadas ali e tu não sente. Então, basicamente, nós somos o sal da terra. Mas se o sal perder o seu sabor, como restaurar? Nós somos o sal da terra, mas e se nós nos diluirmos com o mundo? E se nós formos diluídos com a cultura terrena? E se nós formos diluídos com a cultura do mundo? Como
restaurá-lo. A igreja diluída, a igreja que tem o seu evangelho diluído, não servirá para nada, exceto para ser jogada fora e pisada pelos homens. Tá? Isso é grave. Então, preste muita atenção. Fique atento. Vamos ouvir o conselho de Jesus. Fique atento. Restaura e fortaleça o que já existe e o que está para morrer. Fortaleça-se. Fica atento. Porque se tu perdeu o teu sabor, cara, se tu for diluído, não tem como restaurar. Tá? 3. Lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu, obedeça e arrependa-se. Essa é a primeira parte do verso 3. Basicamente, deu ruim, se diluiu, deixou que o mundo entrasse, se corrompeu, está morrendo. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer uma campanha de evangelismo? Não. Campanha de oração? Não. Campanha de jejum, oração por 7 dias proféticos? Não. Lembre-se do que você recebeu e ouviu, obedeça e se arrependa. Simples. Lembre-se do evangelho original, obedeça o evangelho original e se arrependa mediante o evangelho original. É simples, é básico. O nome desse canal é Crentinho Básico, por isso, porque o evangelho é simples, cara. O evangelho é muito simples, faz o básico. Sabe da academia? Tipo, cara, pega o peso, empurra o peso, puxa o peso, só isso. Come, dorme, é básico. Faz o básico que funciona. O evangelho é assim também, tá? O básico bem feito faz chegar no perfeito, com certeza. Tá? Segunda metade do verso 3. Então, vamos ler de novo. Primeira metade do verso 3. Portanto, lembre-se do que você recebeu e ouviu, obedeça e arrependa-se. Mas se você não estiver atento, virei como um ladrão a você e você não saberá a que horas virei contra você. Então, novamente, Jesus está usando aquele contexto cultural e histórico. Eles sabiam, nós descuidamos e o inimigo veio como um ladrão e ele invadiu as muralhas, tá? Só que aqui, diferente daquele estado de sítio onde eles sabiam que o inimigo estava ali, a qualquer momento o inimigo pode entrar, Jesus está dizendo, se vocês não se arrependerem, se vocês não estiverem atentos, eu virei como um ladrão e vocês não saberão que hora eu virei. A qualquer momento, tu vai estar bem tranquilo, bem desatento, quando tu olhar, Jesus vai ter passado a muralha e ele vai ter vindo contra ti, tá? Então é novamente uma referência a essa dominação do ano 546 a.C. Então, novamente, o perigo da paz terrena. Cara, quando tu é muito aceito, quando o evangelho é muito aceito, muito difundido com a cultura popular, com a cultura mundana, nós entramos naquele ambiente onde, cara, não é que nem no Congo, que 2 meses atrás 70 irmãos nossos foram decapitados. Não, o Brasil é muito suave, é tranquilo, é safe. O mundano adora colocar lá na bio do Instagram, Sagitariana, filha de Jesus, serva do Deus Altíssimo, escorpiana. Cara, o mundo entrou na igreja. A igreja entrou no mundo, não sei o que aconteceu. Se a igreja tivesse entrado no mundo, o mundo tinha transformado, mas o mundo entrou na igreja, tá? E não foi por empenho dos mundanos, foi por empenho de crentes mundanos, tá bom? Então, o perigo da paz terrena, estamos tranquilos, não temos perseguição, somos aceitos, o prefeito quer vir no culto. Mas se o prefeito vier no culto, não vamos pregar uma mensagem a respeito de arrependimento do adultério, porque a gente sabe que o prefeito está traindo a esposa. Sabe quando começa a ficar tudo muito político? Não, olha só, tá vindo a Bruna Marquezine não gosta de que as pessoas falem com ela, falem que ela precisa se arrepender, então não vamos falar de Jesus. Vamos fazer um culto inteiro e não vamos falar para ninguém aceitar Jesus porque a Bruna Marquezine não gosta, entendeu? Vamos criar uma área VIP aqui para as pessoas famosas da sociedade poderem ficar à vontade com sua fama e esquecer que eles também são membros e que eles têm que limpar o banheiro da igreja de vez em quando, sabe? Será que o André Fernandes limpa o banheiro da igreja dele? Será que o Edir Macedo coloca as filhas dele para limpar o chão da igreja, para preparar o pão da ceia? Será que deixa? Acho que não. Cria área VIP. Por quê? Porque o mundanismo entrou na igreja, tá? Não existe perseguição, então todo mundo fica tranquilo, relaxado, descuidado. Então, verso 4. No entanto, você tem aí em Sardes uns poucos, que não contaminaram as suas vestes. Eles andarão comigo vestidos de branco, pois são dignos. Então, que vestes são essas e o que pode contaminar essas vestes? As vestes são a santidade. Lembra do filho pródigo, quando ele volta imundo para casa e o pai dá uma nova veste para ele? Tá? Nós somos vestidos de branco, simbolizando essa santidade. No Apocalipse também fala sobre aqueles que lavaram suas vestes, alvejaram suas vestes no sangue do Cordeiro. Alvejar é tornar branco, é um sangue que deixa branco. Para pensar, deixa tão limpo, branco como a neve, tá? Então, as vestes novas são a santidade que Cristo
por meio da sua morte, do seu sangue, nos proporcionou. E os pecados são aquelas coisas que podem manchar essas vestes, tá? Então, apesar de não ter Jezabel, não ter Balaão, não ter Nicolaitas, eles estavam contaminados com toda sorte de pecados. Verso 5. O vencedor será igualmente vestido de branco. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante do meu Pai e dos seus anjos, tá? Jesus fala um pouco mais sobre isso no capítulo 7, olha só. Depois disso olhei, Apocalipse 7, a partir do verso 9. Depois disso olhei, e diante de mim estava uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos, línguas, de pé diante do trono do Cordeiro, com vestes brancas e segurando palmas, e clamavam em alta voz: a salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro. Então os unicistas, prestem atenção. A salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro. Então o Deus que se assenta no trono e o Cordeiro até aqui não são a mesma pessoa. Então não vem dizer que só tem um cara lá no céu, porque não tem, tá? Não tem como. Tem o Deus que está no trono e o Cordeiro, que é Jesus. Até o fim dos tempos vai ser assim, vai ter essa separação nítida, tá bom? Então, a fidelidade demonstrada aqui será premiada eternamente. Então, se a gente conseguir manter nossas vestes brancas aqui, com o auxílio do Espírito Santo, da santificação em Cristo, se nós conseguirmos manter nossas vestes brancas aqui, nós seremos recompensados com vestes brancas e incorruptíveis. Ou seja, a partir do momento em que Cristo vier e premiar os que foram fiéis, as vestes já não poderão mais ser contaminadas, porque o pecado vai ser tirado do mundo, tá? Então, fica uma pergunta, né? Será que nós fomos diluídos? Será que nós só parecemos estar vivos? Será que a gente, pelo menos, parece que está vivo? Porque às vezes a gente nem parece, né, estar vivo. Então, Jesus sabe. Tá? Jesus sabe. Às vezes eu chego pra minha esposa e peço um feedback. Amor, como é que eu tô sendo como pai? Tô sendo um bom pai? E como marido? O que tu tem pra pontuar assim que eu posso melhorar? Faz isso com Jesus. Chega pra Jesus e pergunta: Jesus, tu conhece meu coração melhor do que eu. Me fala aí, o que eu preciso melhorar? O que eu não tô... O que na minha vida precisa ser melhorado, corrigido pra eu te agradar mais? Faça isso. Esse exercício precisa ser feito, tá? Verso 6, aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Por que Jesus diz isso aqui, ó? As igrejas. Para que ninguém venha dizer: ah, Caleb, mas isso aí é uma carta para Sardes, eu sou de uma igreja de Itaquaquecetuba, de Imbé. Meu, as igrejas. Enquanto tiver igreja na terra, essas cartas devem ser lidas por todas, tá? As igrejas. Todas as igrejas ouviram os pontos positivos umas das outras e os pontos negativos umas das outras, para que todos fiquem alertas, para que todos fiquem em alerta, né? E para que todos saibam o que vigiar, o que devem fazer. Jesus elogiou Tiatira, porque eles fazem mais coisas agora que no começo, e criticou Éfeso por não fazerem. Vamos corrigir isso aí, vamos lembrar o que a gente fazia antes, vamos lembrar de onde nós caímos para nos corrigir, vamos nos arrepender. Então, é um alerta para todos. Então, nós precisamos lembrar do que diz em Atos 3,19. Arrependam-se. Se você for num culto evangélico, tá? Em nenhum momento do culto teve alguém lá na frente falando: arrependam-se, arrependei-vos, peçam perdão pelos seus pecados. Se não teve isso, gente, olha, fica muito atento, porque talvez não seja uma igreja real, tá? E voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados. Então, sem isso aqui, sem essa mensagem primária do evangelho, arrependam-se dos seus pecados. Vocês são todos caídos, nós somos todos caídos, nós somos todos corrompidos, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, todos pecamos, todos nós somos merecedores do inferno, todos nós somos merecedores da justa ira de Deus, e sem Cristo, sem o arrependimento mediante a fé em Cristo, nós não teremos como ser salvos. Então, se não tiver isso, não é igreja, não é evangelho, tá? Caleb, tem que falar de pecado e arrependimento em toda a pregação? Por que a gente prega? Porque Jesus mandou. Por que Jesus mandou pregar? Porque ele veio salvar a humanidade. Jesus veio salvar a humanidade do quê? Da morte. Que morte? O que causa essa morte? O pecado. Então, se o cerne do evangelho, o evangelho só existe porque a humanidade pecou e precisava ser salva, como é que eu vou pregar num culto evangélico sem falar de pecado? O culto é sobre Cristo e pecado. Tu entende que o evangelho é construído sobre Jesus, a humanidade e pecado? Precisa ter isso. Se não tivesse a humanidade, não haveria pecado. Se não tivesse pecado, não haveria necessidade de um Cristo.
Então, se nós somos uma igreja cristã, precisamos falar do motivo de Cristo ter vindo à Terra, sofrido, apanhado, morrido e ressuscitado por nós, não é verdade? Então, se não tiver isso no culto da tua igreja, gente, tu faz 3 cultos que não falam de pecado, cara, vaza, vaza rápido, corre daí, tá? Então, basicamente era isso. Espero que tenha sido edificante na tua vida. Se você gostou desse formato, fala aí. Se vocês quiserem pegar a aula das outras 4 igrejas, fala com a gente, comenta aqui embaixo, pede, curte bastante, compartilha bastante, porque se der um bom engajamento nesse vídeo aqui, eu vou dispor o tempo, eu vou preparar, porque eu perdi o slide das outras 4 igrejas, tá? Eu fui bem burro. Eu fiz o slide da primeira igreja, preguei, daí eu editei o mesmo slide para a segunda igreja, para a terceira, para a quarta. Então, atualmente, eu só tenho a 4ª e a 5ª igreja. Eu acabei perdendo as edições das 3 primeiras, tá? Mas se vocês quiserem, eu paro um pouco, refaço e trago aqui pra vocês, tá bom? Não esqueça de curtir, comentar, se inscrever no canal, ativar a notificação. E não esqueça também de ir em igreja.life, o link aqui embaixo, comprar uma camiseta conosco e ajudar esse ministério a continuar, tá bom? Forte abraço, tchau, fiquem com Deus, leiam a Bíblia, façam oração e não se deixem diluir. Fui! Yeah. Yeah.